Estamos aqui hoje, nesta casa, pela primeira vez, trazendo o abraço fraterno dos confrades da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba e da Casa Espírita Cristã. E hoje, para falar de um tema que nós diríamos é o principal dentre os vários temas que a doutrina espírita nos apresenta. E o tema é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a única proposta para fazer feliz a humanidade. Não existe outra proposta. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai interrogar: o que se pode entender por lei natural? E os luminares respondem que a lei natural é a lei de Deus, a única capaz de conduzir o homem à felicidade, porque indica a ele o que ele pode e o que não pode, o que deve e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E então por isso colocamos aqui um selo de qualidade garantida. 100% de qualidade garantida. Porque eu não conheço um só alguém que tenha lido, ainda que seja um pequeno fragmento desta veneranda obra, que a tenha considerada inútil e sem valor. E nós mesmos podemos constatar por nós, quando as dores nos visitam, no processo evolutivo, quando nos sentimos tristes e parece que a alegria de viver fugiu da nossa convivência, quando ocorrem os processos depressivos, basta que nós abramos esta obra e é como se fora um farol de grandes dimensões que acendemos diante de nós, nos iluminando a intimidade, nos reconfortando, nos conduzindo novamente ao equilíbrio. E então por isso 100% de qualidade garantida. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele surge justamente para restaurar a mensagem original do Cristo, que nós, a humanidade, viemos alterando, modificando, ajeitando ao nosso, de acordo com nossos interesses. E então surge o Evangelho segundo o Espiritismo para restaurar aquela ternura, aquela poesia original, a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade da mensagem do Cristo. Mas quando esta obra, que não é um livro, da mesma forma que Jesus não é um caminho, mas é o caminho, quando esta obra vai surgir, e que é o livro e não um livro, porque é o tesouro primordial das nossas vidas. Quando ele vai surgir, fenômenos muito interessantes ocorrem em torno desta perspectiva do surgimento do Evangelho. E um desses fatos está narrado por Allan Kardec. Encontraram aqueles que fizeram a composição de obras póstumas, encontraram em sua escrivaninha anotações preciosas e que foram colocadas como apêndice de obras póstumas. E Kardec então vai nos dar esta notícia: Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V, natural de Lyon,
é dotada de notável segunda vista, não só podendo ver os espíritos sem que esteja sonambulizada, como também é capaz de descrever com muita precisão fatos ocorridos à distância. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua Saint-Denis, tendo aí encontrado a minha esposa, vez que desde o meu retorno de Santo Andrés, me retirara eu para Seul. Vamos situar geograficamente estas localidades. Santo Andrés está lá no norte da França, na foz do rio Sena, e Seul, a 657 quilômetros de Paris, está para o sul, entre Lyon e Toulouse. E essa distância, 657 quilômetros, ela é bastante interessante. E então, como a senhorita não encontrou Allan Kardec, ela começa a conversar com a sua esposa. E Amélie então sugere, uma vez que não podeis avistar-vos com o meu marido, o que ele muito lamentará, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde ele se encontra e vê-lo? Por um instante, recolheu-se a senhorita e disse: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado no pavimento térreo. Há ali 3 janelas, o que era uma singularidade para a época, porque as construções mais antigas, evidentemente excluindo-se os palácios, mas as construções de moradia geralmente tinham uma janela por cômodo, como acontece também no Brasil. E ali, excepcionalmente, haviam 3 janelas. E Allan Kardec vai confirmar isto mais tarde. E como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferência. Quem seria esse espírito tão superior a toda a equipe que ali estava na restauração da mensagem original do Cristo? Quem seria esse espírito tão superior? Vamos lembrar que Emmanuel, ao falar da reencarnação de Kardec, ele vai nos dizer que um dos mais lúcidos discípulos de Jesus baixou a terra. Humberto de Campos, em Cartas e Crônicas, há ali uma missiva muito especial intitulada Kardec e Napoleão. E ele narra uma reunião que acontece nas esferas superiores da espiritualidade, no seio da latinidade, na noite de 31 de dezembro de 1799. E ali se reuniam as antigas personalidades da Roma Imperial, falanges de batalhadores do mundo gaulês, grupos pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de destaque. É a sua descrição. Mas não só os latinos se faziam presentes no grandioso conclave. Gregos ilustres, recordando as confabulações da Acrópole grandiosa. Israelitas famosos, lembrando o templo de Jerusalém.
deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja de Roma e continuadores de Maomé, ali se reuniam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. E então Humberto de Campos começa a nomear aqueles que ali se encontram. E, elegendo aqueles nomes, ele nos faz lembrar os grandes luminares da humanidade. E ele diz que depois da rápida palavra de instrução de alguns orientadores eminentes, clarins invisíveis soaram na direção do plano carnal. E do seio da noite que envolvia o corpo ciclópico do mundo europeu, surgiu um grupo de sombras estranhas e vacilantes, se comparadas às feéricas irradiações do plano festivo. Eram os nossos irmãos encarnados, que eram custodiados, que eram constrangidos a ir participar desta reunião no mundo espiritual, para reafirmarem os seus compromissos perante o Evangelho de Jesus. E ele então nos diz, à frente vinha Napoleão. Era bem um grande corso, com o seu uniforme e o seu chapéu característico. Mas também acompanhavam essa comitiva Fulton, Faraday, João Dalton, João Henrique Pestalozzi, Goethe e o próprio Papa Pio VII vai participar desta reunião. Mas em dado momento, informa o nosso querido Humberto de Campos, os clarins soaram na direção do mais alto, na direção do infinito. E de imediato uma estrada de luz semelhante a uma ponte levadiça deu passagem a inúmeras estrelas, que em tocando o solo do glorioso castelo, transformavam-se em seres humanos nimbados de luz. E a gente fica a mentalizar este ambiente, meus amigos. Já que a reunião se inicia nos altiplanos da espiritualidade. E de repente, chegam ali seres de uma condição tão superior, que eles se apresentam em formato de estrela, mas que em tocando o solo do glorioso castelo, transformavam-se em seres humanos nimbados de luz. Dentre eles, um se avultava em superioridade e beleza. Quem era este que ali era tão superior aos demais? Era exatamente Allan Kardec. E quando Napoleão reconhece Allan Kardec por terem já vivido experiências transatas, quando Napoleão animou a personalidade de um imperador romano, ele reconhece Allan Kardec e se dirige a ele e tenta ajoelhar para beijar-lhe as mãos, no que o grande mestre lionês o impede. E naquele momento, diz Humberto de Campos, que uma voz forte como a ventania e suave como a ignorada melodia da fonte exclamou para Napoleão, que estava eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: eis-te à frente do príncipe da paz. Ouve a verdade que te fala em minha voz.
Este é o missionário que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo período de progresso e de paz. E começa a recordar a Napoleão os seus compromissos, relembra as suas batalhas de outrora, relembra que para que ele pudesse chegar ao poder, na condição de um administrador, ele havia sido auxiliado pela espiritualidade. E chama-lhe a atenção para que cumpra a tarefa encetada, para que venha oferecer apoio a Allan Kardec na tarefa da nova era que se implantará na Terra. E então, depois dessas recomendações, o próprio Allan Kardec, conchegando Napoleão de encontro ao peito, o conduziu de volta até religá-lo ao corpo de carne. Em 3 de outubro de 1804, nasce então Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso querido missionário Allan Kardec, que, apagando a sua própria estrela na humildade de um servidor, deu total cumprimento à sua tarefa. Enquanto Napoleão, enganado pelo poder, assim permaneceu, se revestiu de púrpura, até que a própria espiritualidade veio de situá-lo na solidão da ilha de Santa Helena. Meus amigos, com isto, nós queremos mostrar a grandeza de Allan Kardec. E poderíamos dizer da sua intimidade com o Cristo, desde tempos recuados. E então, quem seria esse Espírito tão superior aos demais? O Espírito Verdade, que é exatamente Jesus, o nosso Mestre, que vem administrar, que vem gerenciar o ressurgimento do seu Evangelho. As demais obras da codificação foram entregues a grandes trabalhadores do Cristo, mas a do Evangelho ele a tomou diretamente para si, dada a importância. E então, amigos, as duas mulheres continuam a conversar. E Amélie pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o, mostra-me o que se acha escrito. Porque Allan Kardec não havia informado a ninguém, nem a sua esposa, nem ao senhor Boudin, em que tipo de trabalho ele estava empenhado. E então esta moça, a 657 quilômetros, será a primeira a dar notícia a Amélie da natureza da obra da qual se ocupa Allan Kardec. Leia o Evangelho. Então, amigos, nós vamos perceber a grandeza desta obra, que é fascinante. Mas na revista do mês de maio de 1864, há ali uma comunicação especial. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim por ordem do meu Pai. Quem é que veio há 18 séculos por ordem do Pai? Trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria. E a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno,
os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo, fazer ouvir a trombeta retumbante, escutai suas vozes, são aquelas destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazer compreendê-las. Assinado o Espírito Verdade. Então, amigos, quem seria o Espírito Verdade, senão o próprio Jesus? Na Revista Espírita de janeiro de 1864, Hahnemann, o criador da homeopatia, escreve: o Espírito de Verdade que dirige este globo. Quem é que dirige esse globo? André Luiz, em Missionários da Luz, também fará uma referência ao Mestre, ao Governador, ao Mestre que é meu Mestre, que é vosso Mestre, conforme as palavras de André. Então é o próprio Jesus que vem para restaurar este Evangelho. E este, conforme dissemos, é o tesouro primordial das nossas vidas. E Jesus asseverou: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E a gente vai vendo os exemplos da vida. Um dia desses, passando pela praça principal, vimos uma caminhonete grande carregada de cofres, muitos cofres. E logo o nosso pensamento travesso já começa a formular perguntas, questionamentos. Esse pessoal, vendedor de cofres, estão destinados à falência. Porque onde o povo brasileiro vai arrumar dinheiro para botar nesses cofres? Mas depois vem a meditação mais profunda. E então nós nos lembramos de Chico Xavier, da última vez que esteve em Muriaé. Ali no Anjo Gabriel, ele recomendou a todos nós que fizéssemos preces em favor de um ex-administrativo daquela cidade, que havia morrido há mais de 30 anos e que continuava sentado sobre o túmulo a gritar: socorro, polícia! Estão roubando meu dinheiro! E então nós ficamos a meditar. Quantos corações aprisionados nesses cofres da vida ao longo da história da humanidade? São muitos. Porque não elegeram os valores espirituais como sendo aqueles de primordial importância para todos nós. Evidente que trazemos a responsabilidade pela organização material do planeta. Esta escola abençoada que Jesus nos concedeu. Entretanto, é preciso que nós fixemos as nossas prioridades. As nossas prioridades. Evangelho é uma palavra que vem lá do grego. Antigamente significava a gorjeta que se dava a alguém que trouxesse uma boa notícia. Mas com o passar do tempo, passou a significar a própria boa notícia. E que boa notícia! Que notícia formidável é esse Evangelho! Então nós, analisando o surgimento desta obra, nós pensamos que ela é o detalhamento, a ampliação da terceira parte de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, estruturado em 4 partes. A primeira que fala das causas primárias ou causas primeiras, que vai da questão
de número 1 até 75. E a segunda parte, que fala do mundo espiritual, ou do mundo espírita, que começa na questão 76 até a 613. E a terceira parte, que começa na 614, que nós citamos, e vai até a 919. E o restante da obra é a quarta parte, que nos fala das esperanças e consolações. Mas então, amigos, nós ficamos a imaginar a inteligência, a perspicácia de Allan Kardec, quando ele propõe a questão 621. Hoje é muito fácil repeti-la, mas a sua época, essa inteligência para propor esta questão, é uma inteligência iluminada. Iluminada. Porque hoje, depois da onça morta, é fácil. É fácil da gente repetir. Estamos desligando porque esqueci de desligar quando chega. Questão 621. Onde estão escritas as leis de Deus? Qual de nós teria esse pensamento? Essa acuidade mental para propor essa pergunta. Conforme dissemos, hoje é fácil repetir. Depois da onça morta não falta caçadores, né? Não falta. Mas então nos informa a espiritualidade que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. E para que servem os livros? Os livros servem para nos lembrar, porque somos distraídos, relapsos, esquecemos muito facilmente. Então os livros vêm para nos fazer lembrar. E a questão 625, quando ele propõe qual é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para que pudesse servir de guia e modelo. E a resposta na tradução brasileira não é a resposta correta. Ela é incompleta. Porque a nossa tradução diz Jesus, mas o original francês vai nos dizer Viez Jésus, ou seja, veja Jesus. E ver Jesus é senti-lo. Não é simplesmente o olhar, essa função biológica de reportar ao cérebro as imagens do mundo exterior. Ver Jesus é percebê-lo, é senti-lo, é buscá-lo na intimidade de nós mesmos, é buscar o Cristo interno, que tem uma grande ansiedade para se conectar com o Cristo cósmico. Então isto é ver Jesus. E Jesus é o homem ideal para o mundo ideal. Então escrevemos nós que Jesus é a verdadeira inspiração divina em nossas vidas. Inspiração que se manifesta nas artes, nas ciências, nos tratados de ética, na resignação estoica dos mártires, nos trabalhos que se realizam com idealismo, nas expressões mais altas do amor, dentre as quais destacaríamos a caridade. Então Jesus é este sol que aquece as nossas almas, que luariza os nossos sentimentos, que ilumina as nossas consciências, que nos planifica o ser. Os seus exemplos são fascinantes. Nascido na simplicidade de uma manjedoura, eles nos demonstram que não é o berço que ilumina a criatura, mas é a criatura que se auto-ilumina. E aí nós nos recordamos das anotações de Mateus no capítulo 20. Quando, então,
a mãe dos filhos de Zebedeu vai procurá-lo e pedir que dos seus filhos um se assente à direita e outro à esquerda. E Jesus, com o seu processo educativo incomparável, vai esclarecer àquela mulher: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servidor de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. É nesta simplicidade do berço que ele vai transmitir-nos a mensagem de que não é o berço que dá o poder, mas é a autoridade moral que tem como consequência o poder. E então nós nos lembramos de Allan Kardec, na questão 194A de O Livro dos Espíritos, quando ele, no último parágrafo, nos faz uma lembrança de grande relevo. Herodes era rei, Jesus foi carpinteiro. Sem comentários. Porque nós só conhecemos Herodes, a sua história, por causa de Jesus. Os espíritas em geral conhecem histórias da Grécia Antiga, da Roma Antiga, justamente por causa de Jesus. Porque do contrário, nada disso nos interessaria. Mas é a filosofia de Sócrates. Mas Sócrates era um mensageiro de Jesus. E os poemas védicos foram trazidos por missionários de Jesus. Foram eles quem trouxeram. Então, amigos, esse é o nosso Jesus. E o Evangelho é um código de natureza universal. Universal porque serve, se aplica a qualquer local, a qualquer lugar do universo. E a gente então vai começar a ler a obra. Mas nesse mundo de corre-corre, todo mundo está com pressa. Eu também estou com pressa. E todo mundo corre, eu corro também, mas você está correndo para eu não sei, mas todo mundo está correndo e eu vou atrás. E a gente vai começar logo no primeiro capítulo, porque nós estamos com pressa. E a gente dá uma folheada e pula para o segundo. E a gente vai deixando para trás pérolas preciosas. Porque Allan Kardec vai anotar na contracapa desta veneranda obra uma informação muito importante que será repetida em A Gênese. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, nos conclamando: não sejamos Maria vai com as outras. Não é porque o fulano disse, o outro repetiu, que nós devemos aceitar. Devemos sim aceitar as ideias que nós conseguimos digerir. As ideias que são aprovadas pelo raciocínio lógico. Esta é a recomendação de Kardec. E essa pérola preciosa está exatamente na contracapa desta veneranda obra. Mas veio a outra, que também é de primordial importância. Contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ué, mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é para ser usado, aplicado lá no Centro Espírita? Tá bem. E aqui, principalmente, nós o estudamos. Mas os locais de aplicação são principalmente em nosso lar. Quando Deus situou junto de nós aquelas pessoas com as quais nós tivemos grandes problemas de relacionamento no passado, e que hoje chega na condição do familiar difícil. Às vezes,
muito bravo, revoltado, e são sintomas esses de fome de Deus. Fome de Deus. Por isso é que eles assim se comportam. E então é aí que nós deveremos aplicar o Evangelho. Em casa. Mas também aplicar o Evangelho junto àquele nosso vizinho que não nos dá folga. Ele conhece mais detalhes da sua vida do que você mesmo. Ele sabe de coisas de você que você nunca sonhou. E então é necessário a aplicação do Evangelho. Sobretudo a leitura do item 7 do capítulo 9, a lição da paciência, que é para ser lida todo dia. Porque paciência não é uma coisa que se pode ter como propriedade. Por isso é que a gente perde a paciência. E ali nós vamos aprender a sermos pacientes. E quem é paciente, não perde a paciência. A paciência é uma qualidade do Espírito. E então por isso não perde jamais. Mas aplicar o Evangelho. Quando visitamos o hospital, e ali encontramos os nossos irmãos em grandes dificuldades, nas provações que a vida proporciona a todos nós, como oportunidade de resgate dos nossos equívocos de ontem. E então, amigos, evidentemente que não temos o direito de tirar a cruz, mas podemos ser um sirineu amigo, ajudá-lo através das nossas preces, do nosso abraço, com energia, das palavras amigas, da prece sincera, visitando os nossos irmãos que se encontram nos presídios, levar a eles a luz libertadora do Evangelho do Cristo, levar o pão de Deus a esses que têm grande fome. Aí aplicar o Evangelho. Aplicar o Evangelho atendendo cordialmente o nosso irmão desamparado que está na rua. Aplicar o Evangelho. Ouvindo as pessoas já de idade avançada, porque idoso no mundo de pressa de hoje virou material descartável, incômodo, lixo, é para ser descartado. Então ouvir, meus amigos, quantas vezes nós paramos diante de uma venerável criatura que já viveu seus 80, 90 anos, e ele, do alto da sua sabedoria, mas com toda a humildade, chega perto de nós. O senhor poderia me dar um conselho? Perfeitamente. Pode falar o seu problema, a sua dúvida. E ele, então, descarrega uma chuva dos traumas, dos conflitos, das frustrações, que ele queria somente um ouvido para ouvi-lo. E quando ele encerra o seu discurso, ele ainda diz, nós não falamos nada, ficamos quietos. E ele diz, mas o conselho que o senhor me deu foi ótimo. E nós não falamos absolutamente nada. Ele só precisava de um ouvido para ouvir. Então, o Evangelho é para todas as circunstâncias da vida. Aí veio o prefácio. Mas a gente tem que ler o prefácio também. Prefácio de obra é sempre tão chato. Não é melhor ir direto na obra? Não, gente, esse prefácio vem assinado pelo Espírito Verdade. Ou seja, ele vem assinado por Jesus, que vai nos dizer os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um grande exército, desde que ele recebeu o comando,
espalham-se por sobre toda a terra, e a semelhança de estrelas cadentes, vêm para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade, eu vos digo, que é chegado o momento em que todas as coisas deverão ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ecoam como o som de trombetas, e os corais dos anjos se reúnem. Homens, nós nos convidamos para o grande concerto universal. Gente, é o convite de Jesus. Homens, nós nos convidamos para o grande concerto universal. Que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam e que vibrem de uma extensão a outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e atendendo à vontade do vosso Pai, dizei: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E novamente Jesus vai nos falar: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E então, se a gente passa por cima do prefácio, nós perdemos uma das pérolas mais brilhantes, porque esta mensagem diz ao mesmo tempo da finalidade da obra. E então é por isso que Allan Kardec, sob a direção do Cristo, veio de situá-la como sendo o prefácio da veneranda obra. Aí vem a introdução. Gente, mas essa introdução tão gigante, tem que ler. Nós vamos ler só um pedacinho. E então, logo no primeiro item, Allan Kardec vai nos fazer ver que os evangelhos que compõem o Novo Testamento possuem, em sua abordagem, 5 angulações principais. Primeiro são os atos comuns da vida de Jesus, dos quais não trata o Espiritismo. Não importa se Jesus andava de terno, se andava de manto, se andava descalço, se andava de sandálias ou de botina, não importa. Se ele teria um corpo de carne, ou se teria um corpo fluídico, não trata disso o Espiritismo. E lá na Gênesis capítulo 15, item 2, ele vai novamente repetir: sem considerar a natureza do Cristo, sem considerar o seu magnetismo superior, animava-o o desejo incessante de fazer o bem. Então esta frase, ao nosso ver, vale pela Gênesis inteira. Animava-o o desejo incessante de fazer o bem. E quantos dos nossos irmãos espíritas se entregam a lutas, discussões, argumentações sobre a questão do corpo de Jesus? Talvez não tenham lido a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo são os milagres. E o Espiritismo não trata de milagres, porque nós sabemos que os milagres não existem. Acontecem fenômenos que às vezes nós não conseguimos compreender. Ué, mas e a cura da mulher hemorroísta, por exemplo, não foi um milagre? De maneira alguma. Jesus conhece cada um de nós por nome. Cada um de nós. Ele sabe perfeitamente o que cada um de nós está pensando. E quando aquela mulher, que já havia vivido um longo período de expiação, mas animava uma fé
mas uma fé daquelas capaz de remover montanhas. E ela se aproxima do Cristo de Deus. E ela, no seu pensamento, se eu tocar a veste dele, eu tenho certeza que ficarei curado. E então Jesus percebe a intenção. E ao mesmo tempo, sem dizer nada, suplica ao Pai, para que Ele possa lhe conceder licença, para pôr um ponto final naquela expiação. E quando a mulher o toca, Jesus então doa o ectoplasma divino, com uma impulsão de tal magnitude, que ele vai atuar direto no perispírito, com um reflexo imediato no corpo físico, fazendo cessar, então, todo aquele sintoma incômodo. Para que nós possamos ter uma ideia, um livro fascinante, que não é espírita, mas que todo espírita deveria conhecer, é o livro Médico de Homens e de Alma, uma obra fantástica que Claudio Taylor pesquisou durante mais de 40 anos para escrever aquela obra. E você percebe que em muitas passagens ela é rigorosamente psicografada, porque nós não temos condições ainda de ter raciocínios, compreensão daquela magnitude. E o nome da obra é fascinante, porque fala da vida de Lucas, o Lucano. E o nome surge a partir do encontro de Paulo com Lucas no porto de Óstia. E quando Paulo interroga a Lucas o que ele fazia, e o Lucas diz: eu sou médico. E Paulo lhe faz uma proposta: venha comigo, eu te apresentarei Jesus e te transformarei em médico de homens e de alma. Mas em uma dessas passagens fascinantes, Lucas volta de um atendimento noturno e ele só atendia pessoas pobres, porque também era revoltado contra o sofrimento. Só depois de conhecer o sermão das bem-aventuranças é que ele vai ter ocasião de refundir os seus conceitos. E então ele percebe, em um daqueles becos escuros, um homem que está fugindo de uma pequena multidão armada de paus e pedras. E ele então percebe que aquele homem tem o corpo tomado de feridas, as feridas da lepra. E ele rapidamente deduz, porque era um médium extraordinário, deduz que aquele homem, não suportando o isolamento lá do Vale dos Imundos, na calada da noite fugiu para visitar, para pelo menos ver a esposa e os filhos. Mas foi percebido, e então aquela pequena multidão o perseguia para assassiná-lo. E ele, tomado de profunda compaixão por aquele homem, faz uma prece com toda a energia da sua alma, e diz a autora: e Lucas sentiu a virtude sair do seu corpo, o ectoplasma. E naquela mesma hora, as feridas foram recompostas e a pele do doente tornou-se macia como a face de uma criança. E ela nota em seguida: e Lucas sentiu-se fraco pela doação do ectoplasma para a recomposição. Então, amigos, às vezes ocorrem fenômenos que nós não compreendemos, mas que sejam milagres de forma nenhuma. Terceiras são as profecias, e nós somos aqueles que procuramos seguir Jesus. E ele, lá na síntese dos seus ensinamentos, que é o inesquecível sermão da montanha, ele vai nos dizer: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Não vos inquieteis pelo que deveis comer ou vestir amanhã. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, e nem acumulam em celeiros,
E entretanto vosso Pai a tudo as provê em suas necessidades. Olhai os lírios do campo, que não fiam nem tecem, mas nem mesmo Salomão em todo o esplendor da sua glória jamais conseguiu vestir-se como qualquer um deles. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, por isso, amigos, deixemos de lado as cartomantes, os médiuns novidadores, os adivinhos, aqueles que leem mão, porque não trata disso o Espiritismo. E a quinta e última angulação são os ensinamentos morais de Jesus. Sim, estes são aqueles que constituem objeto desta obra fascinante, que nós diríamos não desta, mas da obra, porque é o livro, é a obra. E então Allan Kardec vai anotar que diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. E é verdade. Um dia desses nós estávamos vendo uma notícia, uma senhora muito pobre, viúva, mãe de diversos filhos, com grande dificuldade, ligou para uma emissora de rádio para pedir socorro. E então, um dono de mercado, que era materialista, ateu, embora tivesse um coração bondoso, chamou 2 dos funcionários e disse: carrega a caminhonete com os víveres, com os gêneros de primeira necessidade, que dê para essa família durante o ano inteiro. E ao chegar lá, quando a mulher perguntar, quem mandou, vocês digam, foi o diabo. Se vocês não disserem, eu vou demitir todos os 2. E os 2 funcionários tinham muito respeito, e até um temor do patrão, que era muito rigoroso, foram. E chegando lá, a senhora não perguntava, só agradecia. Agradecia, eles foram descarregando e a pressão foi aumentando. Foram descarregando e a pressão aumentando. Quando chegou o final, eles não suportaram. Escuta, mas a senhora não vai perguntar quem é que mandou tudo isso para a senhora? Olha, meu filho, não vou perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E então, amigos, diante desse código divino, até o diabo, representando as paixões do mundo, a incredulidade, o apego à matéria, diante desse código divino, até ele se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Jamais se constitui matéria para disputas religiosas, enquanto os outros 4 sempre foram motivos de guerra, de violência, de ataques, de discussões, mas com os ensinamentos morais de Jesus não tem jeito, não há forma. Mas nós vamos lá na internet também para perguntar o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ficamos felizes porque lá na Wikipédia, que está em todos os idiomas, aonde existe a internet, lá está a definição. Longe de pretender criar uma Bíblia espírita, nós cortamos só um pedacinho, ou mesmo de objetivar uma reinterpretação espírita desse livro sagrado, Kardec se empenha em extrair dos evangelhos princípios de ordem ético-morais universais, novamente universais, e em demonstrar a sua consonância com aqueles defendidos pelo Espiritismo. Gente, às vezes nós ficamos sem condições de avaliar a grandeza da obra de Allan Kardec. Porque é o tempo em que ele aqui esteve, para que era utilizada a religião? Para que nós, em que nós aplicávamos a religião? Porque somos nós mesmos que estávamos lá no passado. Para prender, torturar,
dominar, extorquir, chantagear. Então é por isso que escreve Humberto de Campos em Crônicas de Além-Túmulo. A obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo no amor de Jesus Cristo. Ou seja, Allan Kardec estendeu, em pleno período em que estava ainda presente na Terra, a chamada Santa Inquisição, ele distende o painel luminoso da esperança. É quando Allan Kardec conclui a sua obra, desencarna, e então o corpo é levado para o cemitério de Montmartre. Mais tarde que ele vai ser transferido para o Père Lachaise. E estando ali o corpo, e Allan Kardec presente, agradecendo a Deus pela oportunidade daquela maquinaria física que proporcionou a ele a oportunidade de cumprir o mandato de Jesus. Estava ele em prece, de olhos cerrados, agradecendo a Deus. Quando ele abre os seus olhos, percebe que está cercado por uma multidão de espíritos, gente do povo, pessoas comuns, mas que vieram receber o grande mestre no portal da libertação, para prestar a ele as suas homenagens, os seus agradecimentos. E diz Humberto de Campos, que estando todos aqueles espíritos ali reunidos em torno de Kardec, caiu do céu uma luz grandiosa, que era o resultado das ideias plasmadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, a emoção nos invade quando mentalizamos aquela cena extraordinária. Quando olhamos esta casa de amor aqui na terra, quando vemos as suas paredes, temos a certeza de que todas elas estão revestidas desta mesma matéria luminosa que foi plasmada aqui durante os vários anos em que aqui se falou do Cristo, em que aqui se falou do seu Evangelho, através das leituras edificantes, através das mensagens consoladoras, através das mensagens orientadoras, através das preces sinceras. E então, amigos, vemos esta casa na dimensão espiritual, qual torre fascinante, estruturada em material luminescente, como farol, que ilumina em todas as direções, conduzindo os nossos irmãos cansados, os náufragos da vida, aqueles que caminham tristes. Este farol ilumina, é o farol da esperança, asseverando a eles que aqui encontrarão refrigério para suas almas, aqui encontrarão consolo para suas lágrimas, aqui encontrarão o bálsamo de alívio das suas dores. Então, amigos, diante deste espetáculo de luz, só nos resta dizer: obrigado, Jesus, pela lição, pelo Evangelho maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela tarefa grandiosa de Allan Kardec. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui em sua casa, essa escola de amor,
essa escola de bênção que balsamiza todos nós. E então, amigo, rogamos a Ti, permita, Senhor, que os Teus mensageiros amigos possam derramar sobre todos os presentes as vibrações puríssimas do Teu amor. Muito obrigado, Jesus. Que Deus nos abençoe, meus amigos.